gigante, Paysandu 0, Vascão da Gama 2. O Vasco que tem virado um grande bicho-papão nas últimas edições de Copa do Brasil, estreia com o pé direito lá no Pará, no Mangueirão, e vence o Paysandu por 2-0 e era para ter sido 3, hein? Que a arbitragem já anulou um gol hoje, piada do Vasco. É inacreditável o que a arbitragem faz com o Clube de Regatas Vasco da Gama, e mais uma vez, em mais um jogo consecutivo, o Vasco foi duramente prejudicado pela arbitragem. Seguido não, porque o jogo do Audax Italiano foi antes do jogo do São Paulo, que foi o jogo do final de semana. Nos dois últimos jogos de Copa, o Vasco foi duramente prejudicado pela arbitragem. Mas eu vou deixar para falar da arbitragem depois, e eu queria pedir licença para vocês e quebrar um protocolo, porque antes de eu falar do jogo, eu preciso falar de uma pessoa em especial hoje. O Renato Gaúcho merece muito o meu e o seu respeito. Quando é pra gente criticar, a gente aqui no canal critica, mas quando é pra elogiar, a gente elogia. O Renato foi muito profissional, muito comprometido com o Clube de Regatas Vasco da Gama e muito sujeito homem. Para quem tá meio desligado aí do noticiário, infelizmente o Renato recebeu a notícia do falecimento da sua irmã, e os relatos é de que ele e a irmã eram muito próximos. O Renato recebeu a informação enquanto embarcava para Belém, tá? E o Renato foi super profissional, atendeu bem os torcedores ali no saguão do hotel, concentrou, comandou a equipe. Inclusive, o gesto dele no final do jogo é elogiadíssimo, tá? Acaba o jogo, ele entra no campo, vai na direção do árbitro, parabeniza toda a arbitragem pela atuação. Inclusive, outra pessoa podia estar espinafrando, porque o 3-0 hoje com certeza matava o jogo. Ele poderia até, no mês de maio vai ser jogos encavalados aí, inverter, bota o time reserva aí na Copa do Brasil em casa contra o Paysandu e força máxima na Sul-Americana. A classificação do Vasco está praticamente resolvida, mas 2-0 ainda é aquele resultado que você precisa ter algumas atenções. Ele foi lá, após um erro gritante de arbitragem, ele cumprimentou todo mundo, chamou os jogadores dele para voltar para o campo, cumprimentaram a arbitragem, e foram lá na torcida do Vasco. Tinha 10 mil vascaínos hoje no Mangueirão e foi lá bater palma para a torcida reconheceu o gesto dele, gritou Renato de volta. Então o gesto mais legal, a coisa mais bacana hoje da noite, além da vitória do Vasco, foi a postura do Renato, tá? Critiquei muito, eu não acho profissional essa questão dele de alguns jogos de Sul-Americana não viajar. Ele já fez isso no Fluminense, já fez no Grêmio, e naquele dia eu critiquei muito a postura dele. E hoje ele teve um exemplo completamente ao contrário. Eu não sei se eu ou você que está assistindo em casa, numa situação dessa, a gente iria manter a viagem, tá? Porque família vem sempre em primeiro lugar. Então o Renato Gaúcho deu aula aí nessa questão, e fica aqui os meus sentimentos aí, minha solidariedade ao Renato, à sua filha, a Carol, que perdeu uma tia, e toda a família Portaluppi, tá bom? Então, Renato, obrigado aí pelo teu profissionalismo e comprometimento com o Clube de Regatas Vasco da Gama, e desejo todos os nossos sentimentos para você se recuperar dessa notícia triste. Passado esse preâmbulo, vamos falar do jogo. Primeiro, queria começar falando até da escalação, porque quem assistiu ontem a live que a gente fez aqui no Futebolaço, é a terceira live já que a gente faz no intervalo curto, e vai ser live agora praticamente todos os dias à noite, o debate do Futebolaço, eu trouxe ontem a escalação que eu colocaria a campo, tá? Eu pedi a entrada do Puma na vaga do Paulo Henrique, pedi a entrada do Spinelli na vaga do David, e pedi a entrada do Adson na vaga do Tietê. Tá? Das duas sugestões que eu fiz, o Renato ali, na verdade 4, né? Porque eu pedi o retorno do Saldívia na vaga do Cuesta, e eu quero falar do Saldívia daqui a pouquinho também, e a gente acabou acabou com o Renato, só das minhas sugestões, ele só não ficou com a entrada do Adson na vaga do Tietê, tá? E falando do jogo, o Vasco teve 5 bons minutos, começou bem em cima, trabalhando bem a bola.
Em 5 minutos o Puma tinha chegado à linha de fundo 3 vezes. Uma ele fez um cruzamento belíssimo, o Spinelli ia chegar sozinho para fazer o gol. E no detalhe ali o zagueiro ali do Paysandu conseguiu cortar a bola. E o Spinelli até bota a mão na cabeça assim, porque o cruzamento era muito bem feito. Passado esses 5 minutos, vamos falar a verdade, o Vasco tomou um amasso. O tal do Ítalo gerava muito perigo, toda a bola em profundidade ele ganhava na defesa do Vasco. O Puma Rodrigues e o Saldívia tinha um buraco entre os dois e toda hora o Paysandu criava uma jogada por ali. Puma tomando bola nas costas e nem sempre só bola nas costas. Às vezes ele e o Saldívia batiam cabeça e deixavam espaço. E o camisa 10 dele lá, o Marcinho, achava muito passe por ali. E o Vasco riu na cara do perigo. O Ítalo dá um tijolo no travessão com 5. Que a arbitragem marca impedimento. Não tenho a convicção de que realmente estava impedido. Era um lance muito ajustado. Podia ser que fosse para VAR se a bola tivesse entrado e o Vasco acabasse tendo esse gol, o Paysandu tendo esse gol confirmado, graças a Deus ficou pela trave mesmo. O Ítalo depois com 5 minutos tem um lance ali que o Robert Renan trava ele, é um lance, um escanteio que o Thiago Mendes corta de cabeça meio esquisito, ele faz a base e a parede ali em cima do Robert Renan e consegue chutar, tá? E é travado e gera um escanteio. Depois o Marcinho tem um chute de fora com perigo, tá? Uma pancada, e o Castro tem uma pancada que ele chuta lá da intermediária, a bola ia, não sei se na direção do gol para fora, o Ítalo raspa de peito, a bola pega a velocidade, inclusive um pouquinho a mais, e o Léo Jardim acompanha ali, então a gente tomou, cara, bastante susto, tá? Depois teve um chute do Ítalo ali de novo pelo lado direito com o Léo Jardim, um passe do Marcinho, o Ítalo chuta, o Léo Jardim espalma a bola pro lado, e se não é o Cuiabano chegando ligado para cortar o carrinho, a gente tinha tomado gol. Então, se futebol fosse justo e graças a Deus hoje não é, o Vasco tinha perdido o primeiro tempo com mérito. O Vasco teve 2 finalizações apenas em 2 minutos, 2 com o Rose, um chute de fora, que o goleiro faz uma manchete esquisita, a bola ainda beija a trave, e depois tem um cruzamento do Cuiabano, o Spinelli faz um pivô muito bonito, dá uma casquinha de cabeça, o Rose vem batendo, isola. O primeiro tempo do Vasco foi horroroso. E o primeiro tempo do Vasco, ofensivamente e defensivamente, ficou muito marcado pelo lado direito. E foi justamente aonde eu sugeri a entrada do Adson. E eu tô vendo um problema muito grande nessa forma que o Renato tá tentando jogar. Eu confesso para vocês que já tá ficando algo confuso. Tem horas que o Tietê cai como ponta, o Rojas centraliza e fica um 4-2-3-1, só que tem horas que não é bem isso. O Tietê vem para um volante na direita, o Thiago Mendes passa para a esquerda, o Barros fica aqui centralizado e o Rojas vira um ponta direita e o Andrés Gomes um ponta esquerda. Basicamente, o Spinelli, o Gomes, o Thiago e o Barros, todo mundo tinha a posição definida e fazia o seu certinho. Mas essa bateção de cabeça entre Rojas e Tietê aqui tá dando nervoso. E você não tem profundidade nem com um nem com o outro, porque o Rojas tem essa característica de trazer por dentro e ser meia. Várias vezes, quando ele está escalado como ponta, ele abandona a ponta e vem por dentro, porque é da característica dele. Só que o Tietê, ou quando ele abre para a direita ali, ele não tem força e não tem característica de levar essa bola para a linha de fundo, ou às vezes sequer ele ocupa o espaço e o Rojas fica meio agoniado às vezes que a bola não está chegando, já é da característica dele procurar o centro do campo, às vezes ele abandona. E aí você tem 2 problemas. Você não consegue criar muitas jogadas por ali e o Puma acaba ficando sobrecarregado na marcação. E isso se potencializou hoje, porque o Puma, você vê bem pelo início do jogo, era o jogador que estava na incumbência de ser o mais efetivo por aquele lado, ir na linha de fundo toda hora para cruzar, passar para dar opção, e toda hora você tinha problema naquele lado ali defensivo. E olha, o Vasco escapou de ter perdido o primeiro tempo. Acaba o primeiro tempo, eu falo, cara, o Renato vai mexer no time, ele vai tirar o Tietê. O Rojas eu tiraria o Tietê, até porque o Rojas, bem ou mal, ainda participou do jogo, segurou algumas bolas, chutou as 2 bolas que o Vasco teve aí no primeiro tempo. Ele vai voltar com o Adson, acho que é a única substituição que precisa fazer. E ele volta com o mesmo time. Isso já me deu uma agonia, porque eu falei, cara, não é possível, o primeiro tempo do Vasco foi muito ruim. Escapou ali no primeiro tempo.
O Spinelli estava se posicionando bem, fez algumas casquinhas. O Puma começou bem no jogo ofensivamente e caiu defensivamente. O Cuiabano hoje estava bem ligado ali na parte defensiva. O Léo Jardim fez uma intervenção ali. O próprio Cuiabano salvou o rebote que o cara ia fazendo no gol do Paysandu. Thiago Mendes, quando a bola pingava no pé dele, ele conseguiu organizar alguma coisa. E o Barros estava na dele combatendo ali, mas muito pouco. E aí, inclusive, em cima desse tal muito pouco, o Saldívia tá me dando desespero já, cara. Ele fez uma sequência muito boa de jogos, ele vem de falhas recorrentes, e hoje, de novo, ele fez uma partida, meu Deus do céu, cara. A gente, graças a Deus, não tomou um gol, porque a gente estava jogando contra um time de Série C. Tem uma jogada que tá ele e o Tietê, cara, um passe de 2 metros, até se não me engano é um retorno de uma bola de um escanteio que era do Vasco. A bola volta, tá ele e o Tietê sozinho, ele erra o passe, em vez de dar na frente do pé do Tietê, ele dá à frente, no espaço, e aí o jogador do Paysandu tá ligado, o Ítalo, e ele é bem veloz, ele dá o tapa, o Tietê não vê nem a placa, ele atropela o Tietê assim como que passa por um cone, e não foi nem culpa do Tietê, tá? O erro foi todo do Saldívia, e aí você vê que o Ítalo é muito mais rápido que o Tietê, o Saldívia já estava mais aberto pelo lado de cá, e graças a Deus ele se embananou ali na condução da bola, da passada, ele dá um tapa errado, se enrola, vai ajustar o corpo, e aí ele abre essa bola aqui pro lado esquerdo, tá? E graças a Deus o Vasco acabou não tomando gol, tá? Mas a gente ia tomando um gol idiota ali aos 16 minutos, tá? Graças a Deus o Ítalo se embanando ali no domínio da bola, e a gente acaba não tomando gol. Além disso, ele é um zagueiro confuso. Ele sempre tenta o diferente, ele acha que ele é um camisa 10. Ele pega a bola, ele tenta girar, ele tenta o passe mais difícil, ele tem uma dificuldade enorme de jogar simples. O Robert Renan acha até que entre os dois é o que tem zagueirado até mais. Só que também, no segundo tempo, o Vasco acaba de fazer o gol e aí vem outro problema crônico desse time que é irritante, que o Vasco faz o gol e cede chances claras de maneira imbecil para o adversário. Graças a Deus hoje, cara, a gente estava com uma dose de sorte meia doida, igual o jogo de São Paulo. Parece que a sorte literalmente virou pro lado do Vasco nesses 2 jogos. Por quê? O Vasco faz um gol de trapalhões, de pelada, uma bola esticada, não lembro quem sustenta ali e ganha do zagueiro. O outro que vem na cobertura, o cara vem correndo, vem com excesso de vontade, acaba quando corta a bola, tropeça e cai para fora do gramado. A bola já estava parada naqueles conezinhos bem na mão do Rojas. O Rojas com muito mérito ligado, ele bate o lateral rápido pro Andrés Gomes, e aí o Gomes rola a bola pro Spinelli sozinho dominar e fuzilar o goleiro e fazer o gol. A gente deu uma sorte enorme nesse lance. E na sequência, a gente faz o gol ali com o Spinelli com 12 minutos e aos 13, graças a Deus, o Marcinho isola uma bola que o Robert Renan vai no corpo do atacante ali do Paysandu 2 vezes, o cara sustenta, ganha dele no corpo, rola a bola para trás. E se esse lance é contra um Flamengo, contra um Palmeiras, cai no pé do Carlos Vinícius do Grêmio, cai no pé do Viveiros do Atlético Paranaense, era saco. E isso explica muito porque o Marcinho hoje joga no Paysandu, que disputa a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. E ele isola a bola. E ali o Vasco fica vivo no jogo. E futebol, ele é muito cruel, né? O Paysandu perde um gol inacreditável aos 13, com 16, de novo. Andrés Gomes abre a bola, o Rojas domina, faz um cruzamento belíssimo. Ele já tinha feito um belíssimo cruzamento pro gol do Spinelli contra o Fluminense. Então é mais uma dobradinha dos dois. Cruzamento dele, o Spinelli vem igual um animal e dá um cabeceio louco ali na bochecha. Inclusive, ele cai de maneira estranha. Eu pensei que ele tinha até quebrado o braço. Eu confesso que eu demorei a comemorar o gol porque eu fiquei preocupado, que ele cai, os próprios jogadores já perdem atendimento, ele fica gritando. Eu falei, pronto, o ombro saiu do lugar, quebrou o braço, quebrou o punho, porque foi meio agoniante. E ele é um cara meio sisudo, né, meio brigador. Eu falei, pô, o Spinelli, com a característica que ele tem, ele não vai ficar fazendo drama. Ele acabou de fazer um gol, pô, ele vai levantar e vai comemorar. Assustou, mas graças a Deus ali não passou do susto, ele ainda continuou jogando. Então o Vasco matou o jogo. E aí, antes de eu entrar nas individualidades, eu queria fechar no lance
do terceiro gol. O Puma Rodrigues faz um belo lançamento pro Brenner. O Brenner, que eu vou entrar nas individualidades daqui a pouquinho, tá? Faz uma jogada linda, domina, sustenta, dá um tapa. Falei, caraca, ele vai conseguir levar essa bola mesmo? E aí ele sustenta no corpo, bota na frente, de novo ele dá um drible de letra. Pra mim não houve falta, eu vou falar disso daqui a pouco. Tá, e ele, aí ligado, ele dá um corte no cara, ele podia ter, eu falei, cara, ele vai ajeitar pra canhota e vai tentar fazer o gol. E aí ele não é fominha, ele vê o Nuno entrando, ele escora assim com perfeição pro Nuno, e a câmera da Globo pegada por trás do Nuno, assim, de frente pro gol, cara, era um gol de cinema. O Nuno Moreira dá um tapa na bola nojento, que a bola ela vai fazendo uma curva por fora do defensor. Ele tinha o lado esquerdo todo aberto. Ele fez o mais difícil. Ele deu um tapa lindo, assim, de chapinha, por fora do defensor. A bola foi fazendo uma curva, ela parecia que ia pra fora, e ela faz uma curvinha, vem raspando a trave e vai na bochecha da rede. Um golaço. Lançamento do Puma, sustentou o Brenner, jogada individual, o passe, o tapa. Pô, era um gol pra ficar rodando aí. Concorrer até um dos gols mais bonitos da temporada do futebol brasileiro. E a arbitragem, de maneira patética, anula o gol do Vasco. Foi unanimidade na transmissão da Globo. O próprio PC de Oliveira, comentarista de arbitragem, falou que o lance foi mal anulado. Tem um puxão de camisa, sim, do Brenner, é inquestionável que ele tá puxando a camisa, só que tem uma disputa, porque quem começa a puxar o Brenner é o defensor. Ele começa a puxar o Brenner pelo ombro, puxa a camisa, puxa o ombro, e aí fica uma questão de disputa. Ou ele marcava a falta primeiro do defensor, ou ele não marcava nada. Porque ele não marcou o puxão do defensor e foi marcar o puxão dele ali. E pra mim é uma procura de espaço. O jogador cai não é nem pelo segurão na camisa, é porque quando ele vem fazendo força para acompanhar para a linha de fundo, o Brenner dá um drible de letra nele, a bola ainda resvala no pé do rapaz, tanto que o jogador nem pede falta, tá? Ele toma o drible ali, não reclama, o gol sai, ele não reclama. E aí, né, os paladinos da arbitragem, né, que é uma má vontade desgraçada contra o Vasco. Vocês viram lá que tentaram olhar por todos os ângulos, se dava para anular o gol do Vasco contra o São Paulo, né, apesar do VAR ter chamado para marcar o pênalti pro Puma bater. E aí, os caras conseguiram chamar o Romão Bate-Abel para ir lá e ele anular o gol. Tá? Então o Vasco foi mais uma vez prejudicado. Falei dos gols, eu quero entrar agora nas individualidades. Tem muita coisa bacana, positiva e negativa para falar individualmente dos nossos jogadores. Rapidinho, antes, você tá feliz, tá empolgado? Pô, ajuda o canal, ajuda o teu clube do coração. Vai lá na Golcase, galera, produtos espetaculares. Olha os copos térmicos da Golcase. Usa o nosso cupom GOVASCO para você garantir o seu desconto. Pô, tá empolgado, o Vasco venceu 2 vezes aí. Pela data, teu cartão até virou. Já vai lá na Golcase e compras acima de R$100. Você aplicando o meu cupom GOVASCO, você ganha um desconto bem legal. A galera, inclusive, que, pô, tem celular. Pô, é sempre legal ter capinha de celular para proteger teu telefone. Inclusive, é personalizado aí com a capinha do Vascão. Comprou uma, segunda sai de graça. Nós temos as nossas garrafas também aí, ó. Garrafa de 500 ml, nossa garrafa de entrada modelo Urban. Temos a nossa garrafa de 750 ml Flip Pro, que é a nossa garrafa mais sofisticada. Tem a Fresh também nessa litragem de 950 e tem uma versão dela de 650 ml, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço, você pode no link da descrição ou no QR Code que está passando na tela. Não esqueça de aplicar o cupom GOVASCO. Falando individualmente, galera, queria começar pelos titulares. O Saldívia não tá me inspirando confiança nenhuma. Ele tá muito mal, mas muito mal. Ele vai entregar rapadura qualquer hora outro jogo de novo. É um zagueiro confuso, excesso de confiança, sempre tenta a jogada refinada e bota o time do Vasco no mato. A gente é um time que tem um problema grave, quase que de déficit de atenção. Parece que esse time tem TDAH. Fez o gol, relaxa, entra no mundo da lua, parece que o jogo acabou. A gente quase toma a merda do gol de empate 1 minuto depois de ter feito o gol. E não dá pra ter jogador que bota o time em perigo o tempo inteiro, assim como o Saldívia, tá? Queria falar do Thiago Mendes, tá? O Thiago Mendes tá jogando muita bola, só que eu tenho achado o Thiago Mendes, e tecnicamente não tenho o que falar dele, ele é, pra mim, tecnicamente falando, é disparado o melhor jogador do Vasco. O Andrés Gomes é o cara que mais tenta, mas refino técnico, o Thiago é de longe o melhor jogador do Vasco. O Thiago tem se mostrado um cara meio esquentado.
o esporro que ele deu e a bateção de boca dele com o Puma, pra mim ele tá correto. O Puma tava tomando bola nas costas toda hora, tá? Mas não vou nem entrar no mérito ali, eu acho até bacana esse tipo de discussão, porque mostra que os caras querem ganhar e um não afinou pro outro. Thiago, eu vou ver lá no vestiário, então fala aqui, quer falar aqui, fala, vai no vestiário, vai. E isso é bom, não é ruim não, tá? Isso é excelente. É sinal que os caras estão comprometidos e estão incomodados ali com o resultado e querem ganhar o jogo. Tá, mas o Thiago, ele reclamaram demais com a arbitragem e ele já tava com amarelo, ele bateu boca com os jogadores do Paysandu algumas vezes, teve um lance até que os jogadores do Lá tiraram ele do bolo, porque ele já ia fechando o tempo com o jogador ali do Paysandu. Então o Thiago, ele tem que ficar um pouco mais ligado, porque ele já fica exposto, por ser volante, é um cara que tem que combater, tomou até um amarelo nessa de combater, chegou atrasado, raspou a canela do jogador do Paysandu, e ele toda hora fala com o árbitro, tem hora que ele é meio destemperado, e às vezes ele fala de uma maneira meio abusiva e o árbitro não aceita e acaba dando um amarelo pra ele, tá? Então, eu acho que o Thiago precisa, tecnicamente não tem o que falar dele, mas essa questão do temperamento ele tem que dar uma dosada, daqui a pouco ele vai ficar meio marcado aí, beleza? Agora queria falar do Rojas. O Rojas foi o cara que finalizou as duas únicas vezes que o Vasco teve na primeira etapa e ele deu a assistência para o gol do Spinelli de cabeça e é ele que está muito ligado, acompanha a jogada e bate o lateral rápido para o primeiro gol do Vasco. Ou seja, o Rojas participou diretamente dos 2 gols do Vasco hoje, tá? Só acho que o Renato precisa resolver essa questão do lado direito. O Rojas, para mim, não é ponta direita, ele é meia armador e ele e o Tietê ficam quase que um anulando o outro. O Vasco fica sem profundidade, tá confuso. E nos dias que a gente bota um Puma, que é um lateral mais ofensivo do que defensivo, você fica com o lado direito muito frágil, confuso e exposto. Se o Vasco faz atuação defensiva pelo lado direito hoje contra um time de mais qualidade, um time de Série A nossa vitória podia ter ido pro mato, tá? Então é uma coisa que eu queria falar aqui. Na minha visão, o Rojas por hora é o meu titular como meia. E o lado direito hoje, meu ponta seria o Adson. Daria uma sequência de jogos para ele, pra gente ver. Até se ele quiser aproveitar o momento artilheiro do Puma, dobrar lateral, ter o Puma de ponta e o PH voltar para lateral, beleza. Mas Tietê e Rojas ali, o Tietê caindo direto de ponta, não dá. Não dá. Fechado? Agora eu queria falar do Andrés Gomes. O Andrés Gomes hoje, na minha visão, fez um jogo um pouco abaixo, tava errando muito, só que esse rapaz, ele sempre é premiado pelo um detalhe que é importante na vida, não é só no futebol. Quem muito tenta, muito erra, mas também muito acaba também acertando. Porque esse rapaz, ele não se omite. Hoje ele tentou driblar algumas vezes, hoje ele tentou alguns passes, estava sendo até facilmente batido pela defesa ali do Paysandu, mas ele tenta o tempo inteiro e é ele que dá assistência para o lance do primeiro gol do Spinelli, tá? Então mesmo estando um pouco abaixo, ele acabou sendo importante de novo, porque ele é um cara que não se omite do jogo hora nenhuma, beleza? E agora falando da faltou citar o Barros. O Barros hoje fez um jogo muito importante num momento que a torcida às vezes acaba nem prestando tanta atenção. A gente foca muito nos homens da frente, mas o Barros hoje, o que ele rebateu de bola, o que ele segurou de bola, até achou, teve uma jogada que ele vem fazendo na tabela, tá apertado, ele segura, finge que vai voltar, passa o drible, clareia, a jogada sai, que até um lance que o Thiago Mendes vai tentar inverter e acaba errando, ele pede até desculpa. E ele marcou, fez a falta quando tinha que fazer, muito ligado o Barros, tá? Falando agora dos nossos jogadores que entraram na segunda etapa, o Adson fez um jogo ok, tá? Não fez muito bem nem muito mal, já entrou no momento ali que o Vasco já tinha feito o placar e ficou aquela coisa mais de administrar, o Paysandu tentando sair um pouco, o Vasco mais se defendendo para jogar no contra-ataque. Acho que o jeito que o jogo caminhou dificultou um pouco, digamos assim, coisas ofensivas, mas ele sempre participava de uma jogada ou outra. De novo, para mim é meu titular para o próximo jogo ali pela direita. O Brenner entrou muito bem, muito bem. Eu comentei na live ontem e falei no meu pós-jogo do jogo do São Paulo que
Não gosto do Brenner de 9, não gosto. Acho que ele não tem essa presença toda de área. Ele é um cara que não faz muito pivô. Ele é ruim no jogo aéreo, mas ele tem faro de gol, ele sabe pisar na área para acompanhar as jogadas e ele entrando para ser um segundo atacante, começando como 10 ali, mas não sendo aquele 10 classe armador, aquele cara que vai vir por trás ali do atacante, pisar na área. A gente tem alguns jogadores ao longo da história que eram assim. O Diego Souza era um absurdo de refinado, não estou comparando um com o outro, pelo amor de Deus, tá? O Diego Souza, quando ele jogava de 10 nos times, ele era muito mais um segundo atacante do que um meia organizador. O Diego é muito mais atacante do que meia. Tanto que depois, quando ele vai ficando mais velho, perde um pouco mais de força, ele vira 9 de vez e fica mais na área, ele fazendo parede, finalizando. Ele é muito bom no jogo aéreo. Não estou comparando que característica até física dos dois é muito diferente. O Diego é muito forte e tecnicamente o Diego Souza é muito mais jogador que o Brenner. Mas ele tem essa característica de ser ali um segundo atacante que pisa a área. E hoje ele demonstrou mobilidade e força. O lance da jogada do gol anulado do Nuno, cara, é de muita qualidade e de cara que tem visão de jogo também. Se é o Spinelli naquela bola, se é o Andrés Gomes naquela bola, se é esses jogadores um pouco, o David naquela jogada, esses caras um pouco mais fominha, um Germancano da vida, irmão, o cara ia sentar-lhe a porrada pra dentro do gol e não queria nem saber se ia fazer o gol, se ia perder, se tinha um companheiro sozinho. Ele tem a frieza de dar o tapa, sustentar, dar o primeiro drible que o cara cai, dar o segundo para limpar de vez a jogada quando o cara já tá caído, levantar a cabeça, chuta ou toco e rolar para um companheiro mais bem colocado, tá? Não é qualquer jogador que faz esse tipo de jogada, não. Ele bate o escanteio pro lance também ali que gera o pênalti do gol de empate do Vasco contra a equipe de São Paulo. Então acho que a gente pode começar a achar a posição do Brenner ali. Ele brigando por posição com o Rojas para jogar ali. Muda a característica. O Rojas é um organizador e o Brenner é mais um finalizador, um cara que vai pesar a área, tá? Então gostei. Quero ver mais ele ali do que ele de 9. Por hora acho que dá para ficar brigando Spinelli e o David, tá? Eu sei que o Brenner entrou na vaga do Spinelli. Logo ele entrou para ser o centroavante. Mas eu tô começando a ver com bons olhos ele jogando ali de 10, tá? É uma opinião minha, se quiser discordar aí nos comentários, fica à vontade. O Nuno faz um golaço, tá? Que é mal anulado, só que se você tirar o gol e ver as participações do Nuno no jogo até o gol, o Nuno estava entrando mal. Tem um lance, inclusive, que ele domina uma bola errada, vem conduzindo na direção do gol do Vasco, ele bate cabeça, se enrola todo, se choca com o jogador do Vasco e a bola acaba saindo para a lateral de maneira meio bizonha. Depois ele perde uma outra bola, ele não estava bem no jogo. Tá, mas tem um lance que o Vasco vem tricotando, ele vai abrir o passe no jogador do Vasco, o jogador do Paysandu intervém, corta a jogada. Eu falei, nossa, nada dá certo pro Nuno. E ele faz o gol, tá? E aí, meu amigo, pra fechar aqui a brincadeira, olha, eu sou um cara que eu procuro respeitar muitas pessoas, são seres humanos, tem CPF do outro lado, tem família, o próprio cara merece respeito, só que na boa, velho, assim, pra ficar bom pra todo mundo, o Matheus França não tem condição de vestir a camisa do Vasco. Cara, eu sou um cara que eu tenho um coração bom, eu não costumo guardar sentimento ruim dos outros. Mas o Matheus França tá despertando em mim uma coisa ruim já, cara. A partida que esse rapaz fez hoje é pra alguém chegar lá e falar assim, pelo amor de Deus, não dá mais. A gente tentou, ele era um fenômeno da base do Flamengo, ele foi muito bem no profissional do Flamengo, foi vendido por uma fortuna, teve umas lesões importantes no Crystal Palace, por isso estava voltando ao Brasil para ver se ganhava minuto. Já está aqui há muito tempo, chegou fora de forma, a gente tentou, talvez só não deu liga. O Arthur não estava conseguindo jogar no Botafogo e está comendo a bola no time de São Paulo. Hoje, inclusive, fez uma jogada linda e cruzou para o Calheri fazer o gol da vitória contra o Juventude. Tem jogado bem no São Paulo, acontece. Já teve jogador que foi mal em outros clubes, chegou no... O Diego Souza vinha chutado do Atlético Mineiro depois de ter sido um craque de um campeonato brasileiro pelo Palmeiras. No Galo ele ganhou peso, ficou meio jogado, tava mal pra caramba, veio pro Vasco, emagreceu e jogou muito.
passagem do Diego Souza no Atlético Mineiro é patética. E é um craque, acontece. De repente o Matheus França vai se reencontrar em outro clube. Mas por favor, porque torcedor é passional. A galera tá tão irritada com ele. E a partida que ele fez hoje, ele conseguiu fazer a pior partida dele com a camisa do Vasco. E olha que tem uma coletânea muito grande de jogo ruim dele já. Mas ele conseguiu a proeza hoje de fazer um jogo ainda pior. A quantidade de vídeo cacetada e de lance de trapalhões que ele proporcionou, um atrás do outro no final do jogo, é constrangedor até pra ele. Preserva o rapaz, deixa ele treinando lá no CT para manter forma, se representar o Crystal Palace no meio do ano, já começar a catar clube. Aí é o que eu falo. Aí, assim, o Renato hoje é um dia especial que a gente, né, tá dando todo o carinho e amor a ele. Só um pequeno comentário para a gente também ser profissional e saber separar as coisas. O Renato tem algumas incoerências. O David era o titular até o jogo do São Paulo. Estamos de acordo? Estamos de acordo. O David hoje nem entrou em campo. E ele não entrou para o Matheus França entrar de ponta esquerda. Vamos lembrar que o David está jogando de centroavante, mas a posição de origem do David é ponta esquerda. Até o Renato improvisar ele ali e dar sequência para ele de 9, ele sempre jogou no Vasco, já jogou de 9 no São Paulo, mas a carreira do David é de ponta esquerda. E poxa, você vê o Matheus França entrando hoje pro David ficar no banco, não vou nem falar do David, não, vamos segurar o David um pouco, vamos ver outros jogadores, o resultado já está resolvido. O Marino podia ter entrado. O Adson já tinha entrado, o jogo já estava meio resolvido. Para botar o Matheus França de ponta esquerda, botava o Marino de novo para ver. Jogo resolvido, já sem pressão. Agora, o Matheus França entrar pro Marino ficar no banco, que tem contrato longo. Eu tô chateado com o Marino também, acho que ele tá quebrando a bola. Mas qualquer um menos o Matheus França. Bota o João Vitor Fonseca, o moleque teve alguns jogos bons aí. Pega o Andrei Fernandes da base lá, efetivo moleque. Mas o Matheus França, com todo respeito, não dá. Aí sabe o que vai acontecer? Um próximo jogo em São Januário, que a torcida vai estar lá, e o Matheus França pisar em campo, subiu a placa dele, ele vai ser xingado da hora que ele for pra beira do campo para entrar e toda vez que ele pegar na bola. Aí a gente vai acabar gerando um clima ruim pro time. E um clima ruim no estádio de maneira desnecessária. Por favor, e usando a tua própria régua, Renato, você pode chegar para ele e falar, querido, agora você vai segurar um pouquinho e não vai entrar mais. Porque não dá, velho, olha o que você tá jogando. Eu tenho tentado te colocar. E aí ele vai poder virar para ele, inclusive, e falar, ó, ninguém pode reclamar de falta de oportunidade, porque você teve. Você foi titular contra o Barracas, você jogou hoje, ele vinha entrando em alguns jogos em sequência logo assim que o Renato chegou, só que é um jogo pior que o outro, cara. Então, por favor, pela saúde mental da torcida do Vasco, para preservar a carreira do próprio rapaz, que vai que ele não tá bem, se cobrou muito, não sei, cara. Não sei, eu acho que ele só precisa de novos ares. Tomara que ele vá para um outro clube, arrebente, recupere a carreira, ganhe muito dinheiro, seja feliz. Ninguém é que deseja o mal de ninguém. Só que não dá mais para ver esse rapaz vestindo a camisa do Vasco. Para botar ele, bota o Marino, bota o David, bota um garoto. Bota o Léo Jardim de ponta esquerda, de meia, mas não bota ele não, por favor. Para ser educado e respeitar o CPF, mas não esquecer de falar do CNPJ que entrou em campo hoje. Tá bom? Então assim eu fecho com vocês o nosso tradicional pós-jogo. Boa vitória do Vasco. De novo, no segundo tempo, resolveu ali. Mas a gente continua sendo aquele time que cede lances idiotas e que após fazer o gol, relaxa. Se é um time com uma qualidade um pouquinho melhor, o gol que o Marcinho perdeu, outro time de Série A não perdia. Tá bom? Tamo junto, saudações vascaínas e até amanhã. Valeu!